uma alegria estar aqui com os amigos. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos em Ideal Espírita. Agradecemos muito o convite da Associação Espírita Mestre de Amor, aqui de Ponta Grossa. E nós estamos aqui hoje para refletir um pouquinho a respeito da doutrina espírita. E escolhemos um tema de uma necessidade muito grande, principalmente nos momentos atuais. Vivemos com muita pressa e isso nos traz uma grande ansiedade. Então nós escolhemos aqui o tema a respeito da ansiedade para que possamos discutir um pouquinho, refletir sobre as nossas atitudes, como que nós podemos nos melhorar. Sabemos da necessidade nossa da reforma íntima, então por que não refletir sobre essas nossas dificuldades, né? Sabemos que a natureza não dá salto, que nós temos muitas dificuldades, mas quando refletimos um pouquinho, com certeza isso nos traz a oportunidade de mudança, né? O que é a ansiedade? É um intenso mal-estar físico e psíquico, acompanhado de aflição e agonia. Esse o conceito de ansiedade. E a ansiedade ela pode variar desde uma simples apreensão até ataques de fobia, melancolia, pânico, né? Uma agitação tanto física quanto intelectual e que dá uma sensação assim muito penosa, causando medo, angústia, melancolia, desespero e até mesmo pavor. Eu acho que aqueles que já passaram por dificuldades assim, deixem os comentários para que a gente possa, aqueles que vão assistir depois, possam perceber que não estamos sozinhos e que essas dificuldades, elas nos apanham de surpresa mas que podemos sim nos modificar. Depende de nós, depende de refletirmos a respeito das nossas dificuldades, né? Exemplos, por exemplo, de situação de estresse, nós podemos encontrar aí nos ônibus, nas ruas, nas lanchonetes, nos restaurantes. A maioria das pessoas ali, com seus aparelhos eletrônicos, parece que estão sempre com pressa. É meio que inconsciente as nossas atitudes, né? E sem motivo algum, nós vamos buscando a ansiedade. Seja nos relacionamentos, nos compromissos que nós assumimos. Então, tanto fisicamente quanto psicologicamente, os sintomas da ansiedade podem nos atingir. Como fisicamente, palpitação, rigidez no tórax, suor, aquela boca seca, uma vontade, tonturas, dor de cabeça, até mesmo desarranjo intestinal, nós enfrentamos por causa da ansiedade. Meu Deus, não estou me sentindo bem. E psicologicamente, o que nós enfrentamos? O sentimento de medo, de pânico, aquele pensamento só em desgraça, de que vai acontecer alguma coisa, mesmo que tudo esteja bem, parece que para nós as coisas não vão bem. E essas preocupações muito grandes no dia a dia, a vontade de resolver tudo ao mesmo tempo, e onde que está o nosso pensamento? Onde que está o nosso coração? Né? Nós percebemos nos nossos trabalhos mediúnicos, aquele trabalho onde os médiuns que têm uma percepção maior e que entram em contato com o mundo espiritual, uma das coisas das palavras que mais nós repetimos para os nossos irmãos espirituais é calma, tenha calma, porque naquele momento de desespero, naquele momento de perturbação, o que mais nós precisamos é de calma. E na realidade não é só para os irmãos espirituais, mas para nós também.
Nós precisamos sim de ter muita calma. E nós vivemos num mundo hoje muito acelerado, né? Temos a ilusão de controle. Cada um pode ir refletindo aí sobre o seu dia a dia. Tentamos controlar o tempo, tentamos controlar as pessoas, tentamos controlar coisas, mas nós não temos o controle de tudo. Aliás, mal temos controle de nós mesmos. Eu acredito que até mesmo de nós, quantas vezes nós não dizemos que, nossa, eu não sabia dos meus limites. Eu nem imaginava agir dessa forma, ou seja, nós extrapolamos, de acordo com as situações que ocorrem, nós extrapolamos os nossos limites. Vamos dar um exemplo aqui, se eu tenho alguma coisa muito importante para fazer a semana que vem. Meu Deus, como esperar até a semana que vem? Será que vai dar certo? Porque qual é essa dúvida? Será que tudo vai correr de acordo? Tem alguma coisa que eu poderia adiantar agora? Mas por que essa ansiedade? Por que esse desespero, essa preocupação tão grande? Porque ainda é futuro e eu não tenho como controlar o futuro. E isso gera uma ansiedade. Na realidade, nós não podemos controlar mais o nosso passado, nós não podemos controlar o futuro que ainda não aconteceu, o passado porque já aconteceu, não temos como remediar aquilo que já aconteceu. O futuro ainda depende do nosso presente. Então, a pessoa ansiosa, ela vive mais o futuro e deixa de viver o presente. E o que é o futuro, se não é um presente bem vivido? O futuro depende do nosso presente. Então, precisamos sim viver o agora. Até porque a ansiedade, ela nos causa aflições, preocupações e que pode gerar doenças no nosso corpo físico. Temos também uma tendência muito grande de controlar as pessoas. Vamos colocar aqui a questão aqui dos pais que são muito protetores de seus filhos, né? É claro que a criança precisa de proteção, precisa de orientação. Não podemos deixar os filhos à vontade, nós precisamos sim estar muito próximos, porque é através do exemplo, através das nossas palavras, que nós podemos então orientar bem os nossos filhos para o futuro, né? Nós sabemos que ali está uma criança, fisicamente uma criança, mas na realidade é um espírito milenar que está ali na nossa frente, que foi nos colocado sob o nosso teto para que nós possamos então ajudá-lo. Mas quando se trata de um adulto que está na nossa responsabilidade, nossos filhos crescem. E quantas vezes nós queremos controlar os nossos filhos, tirando a liberdade daquele espírito que está ali e que tem o livre-arbítrio também. E acabamos agindo até mesmo com uma certa prepotência. Eu já escutei muitas mães dizer, mas ele não me obedece. E eu pergunto, quantos aninhos tem o seu filho? Ah, ele já fez 30 anos. Então nós vemos que ainda existe um desejo muito grande de controlar os filhos, mesmo quando eles já criaram asas e que precisam voar. Quando nós não damos essa liberdade para o filho, nós criamos um filho inseguro, criamos um filho que não está preparado para a vida. E depois, quando ele se depara com o mundo lá fora, daí sim vem a ansiedade, vem a preocupação, a insegurança, a dificuldade para que esse filho possa enfrentar a vida. E nós não estamos aqui eternamente, não é verdade? Então precisamos sim preparar o filho para a vida. São nossos filhos, mas antes de tudo, são filhos de Deus. Então nós não podemos ferir o livre-arbítrio do nosso filho. Precisamos prepará-lo, ensinar o que é certo, o que é errado, ensiná-lo a fazer escolhas.
E essa idade aí até os seus 10, 12 anos é muito importante para que nós possamos criar valores muito importantes para o filho. E depois ele vai sabendo conduzir e também utilizar o livre-arbítrio, não é mesmo? Quando nós falamos em ansiedade, nós podemos pensar então qual é a nossa posição dentro da vida. Nós temos o passado, temos o nosso futuro e nós estamos aqui no presente. Então não podemos viver do passado que nós não conseguimos modificar, não podemos viver do futuro que ainda não ocorreu e que depende do hoje, mas temos que viver o presente. É o presente que nos traz a calma, a tranquilidade. Se eu quero viver um futuro melhor, eu preciso viver bem esse presente. Como diz o Chico Xavier, nós não podemos fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. É daqui para frente, é quando nós nos despertamos que nós podemos então começar a agir. E para isso então, centrar em si mesmo. Temos que focar no presente. Não temos o controle do futuro nem do passado. O futuro ainda não ocorreu, ainda não chegou e o passado já passou. Não podemos modificar algo que já ocorreu. Então, se nós não investirmos no presente, o prejuízo vai aparecer lá na frente no nosso futuro. Uma outra situação também que deve ser avaliada em relação à ansiedade é o eu. Eu e os outros. Quantas vezes nos sentimos ansiosos pensando o que os outros vão pensar? A nossa relação na nossa vida aqui é entre nós e Deus. Se eu sei que estou agindo corretamente, é assim que deve ser. Sem tanto pensamento de o que os outros vão pensar. Essa autoimagem nossa é que é importante e não o que os outros vão pensar. Quando nós vivemos apenas do que pensa a sociedade, com certeza nós nunca vamos estar satisfeitos, porque sempre vai ter alguém numa melhor condição que nós. Então, nós vamos estar sempre insatisfeitos. Então, vamos pensar no hoje, no agora e no eu, né? Sobre o tempo, várias pessoas, nós vemos pessoas muito deprimidas por alguma coisa que aconteceu lá no passado. São aqueles traumas que vão marcando a nossa vida, né? Então, quando nós pensamos no nosso presente, quando nós avaliamos bem o nosso presente, nós não vamos deixando muita coisa pendente que vá afetar o nosso futuro. Veja o que diz São Mateus no capítulo 6, versículos 19 a 21 e também 25 a 34. O Evangelho já nos ensina que a preocupação é com o hoje. E diz assim: assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, o Evangelho já nos ensina que é o hoje que é importante para nós. Quando nós ficamos naquela ansiedade, pensando no futuro, mas e esse contrato aqui, será que vai dar certo? Será que eu vou assinar? Será que vai ser bom para mim? Aquela viagem que está programada, será que tudo vai dar certo? Enquanto nós ficamos preocupados com aquilo que não depende de nós, a ansiedade vai tomando conta. Veja o que diz o Livro dos Espíritos na questão 132, e ela fala sobre o objetivo da encarnação dos espíritos. E diz assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Tá. Então, precisamos evoluir, precisamos crescer
espiritualmente, intelectualmente. E para isso, então, temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Mas será que é através do sofrimento? Então, quer dizer que todos nós precisamos sofrer para nos melhorar? Eu digo assim com toda a certeza que ninguém veio aqui para sofrer. Mas se a nossa vida gera ansiedade e ninguém veio aqui para sofrer, como que nós podemos explicar isso? O que nos provoca esses transtornos, essas preocupações? O que provoca os transtornos não é o que me acontece, mas a nossa reação. A reação nossa pelo aquilo que nos acontece. Qual é o meu olhar em cima dos fatos que ocorrem na minha vida? Como que eu reajo diante dos acontecimentos? Eu posso, diante de uma dificuldade, eu ter a resignação, eu ter a consciência aonde que eu errei, aonde que eu tenho que melhorar, ou então eu posso me revoltar e trazer um sofrimento. Então depende de nós. E aí nós falamos, gente, lembramos de todos os desafios da nossa vida. Porque ninguém veio aqui para sofrer. Todos nós, espíritos criados simples e ignorantes a caminho da perfeição, e quando estamos ainda no plano espiritual, fazemos o nosso programa reencarnatório, de acordo com as nossas dificuldades, de acordo com as nossas necessidades. E ninguém assinou ali o xizinho em sofrimento, mas desafios. Quando chegamos aqui no plano terreno, esquecidos do nosso passado, e vivendo mais o mundo material do que a nossa vida espiritual, acabamos então por sofrer, porque não sabemos compreender o verdadeiro sentido da nossa vida. Então, aqueles sofrimentos nossos hoje, aqui no mundo terreno, é aquele remédio amargo para que nós possamos voltar então à linha desse crescimento. Nós temos uma linha para a perfeição que ela é composta da linha intelectual e a linha moral. E nós vamos caminhando, vamos nos melhorando, vamos aprendendo. E quando nós saímos para um atalho, através das nossas imperfeições, quando nós erramos, quando nós nos equivocamos, saímos para um atalho e temos que retornar para essa linha de crescimento, de evolução. E é esse o momento da dor. E é esse o momento, então, do remédio amargo. Quando estamos com febre, quando estamos doentes, tomamos aquela injeção doída, é para nos curar. E com isso, então, nós sabemos que é difícil, mas o filhinho está ali com febre, com dores, e nós, então, aceitamos aquela injeção doída, porque sabemos que o nosso filho vai melhorar. Então, nós temos que forjar em nós essa capacidade de suportar essas dificuldades. Se nós sofremos, se nós estamos ansiosos, é justamente porque nós não estamos suportando as dificuldades que são necessárias. E daí vem, então, esse remédio que é muito amargo. Chico Xavier teve uma infância muito difícil. Desde pequeno, os contatos que ele teve com a mãe, que era a coisa suave na sua vida, mas aquela madrinha que o criou, que tinha uns processos obsessivos sérios e judiava do menino. E o que ele dizia? Qual que era a receita para ser feliz? Servir e amar.
Então ele estava consciente e por isso então ele não sentia que estava sofrendo, mas que ele estava evoluindo, que estava crescendo. E quando ele perguntava, mas mãe, você vê o que está acontecendo? O que ela dizia? Filho, isso é necessário para você se fortalecer. Então, nós precisamos reagir de uma forma correta. Então, não é o que nos acontece, mas como que eu reajo diante das dificuldades. Sempre posso oferecer para mim um novo percurso. Qual é a paz que nós queremos? Se nós não queremos o sofrimento, se nós não queremos as dificuldades, mas queremos sim evoluir, nos fortalecer, como que nós encontramos essa paz? Como que eu procuro, então, me desvencilhar dessa ansiedade? Porque eu só não vou ter ansiedade quando eu tiver segurança, quando eu encontrar a paz. E como é que eu encontro, então? A prece é fundamental na nossa vida. Pedir a Deus um dia sereno, tranquilo e que nada de mal nos aconteça. Ou será que eu devo pedir força para suportar as dificuldades? Que eu tenha intuição, que eu tenha assistência. Qual é a nossa prece? Será que eu devo pedir que nada me aconteça de ruim? Ou será que eu devo pedir forças? Então tudo depende de nós, da forma como nós vamos encarar a vida. Se nós estamos aqui nesse plano terreno, se nós estamos aqui para nos melhorar cada vez mais, eu não posso entender que eu estou aqui num spa, que eu estou aqui a passeio. Nós estamos aqui para nos melhorar. Então depende de nós. Devemos sim orar e entregarmos-nos a Deus. Mas às vezes nós pensamos, será? Será que Deus vai nos ouvir? Eu me entrego a Deus, mas eu não faço nada. Eu não faço a minha parte. Numa forma assim de preguiça, por exemplo, dessa vez eu vou passar no concurso. Eu pedi a Deus e tá tudo certo. Como assim? Então Deus vai me privilegiar diante de outros que estudaram? Deus vai me privilegiar diante de tantos que passaram dia e noite estudando, mas eu orei a Deus. Eu orei a Deus, mas o outro estudou. Então, nós temos sim que nos entregar a Deus, mas devemos fazer a nossa parte. Então, quando nós nos vemos, é uma postura equivocada. Nós entregamos tudo nas mãos de Deus, mas não fazemos a nossa parte. Uma outra postura também equivocada é quando nós assumimos tudo, nos sentimos fortes, orgulhosos e egoístas e esquecemos de Deus. Na realidade, meus irmãos, quando nós queremos ter a calma, a tranquilidade, que a ansiedade não tome conta de nós, nós devemos nos entregar a Deus e fazer a nossa parte. Ou seja, no caso do concurso, eu vou estudar, eu vou me preparar, mas vou sim também me entregar a Deus, porque nós sabemos que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus, né? Como diz, aonde que está a nossa fé, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Deus é justo e ajudará a todos, né? Nós entregamos todas as dificuldades na mão de Deus, mas ao mesmo tempo temos que fazer a nossa parte. Muito bom. E quando, gente, depois de tudo isso, depois de nós tentarmos, depois de nós refletirmos, mas ainda assim a ansiedade está ali, batendo na nossa porta. Qual é o momento da terapia? Qual é o momento da terapia? O momento da terapia é quando nós não conseguimos sair desse nosso deserto sozinho, quando não estamos dando conta,
Daí a hora, gente, de nós buscarmos ajuda. Nós temos que ter coragem e humildade de buscar ajuda. Ajuda, seja profissional ou espiritual. E o mais correto é que busquemos a ajuda, tanto espiritual quanto profissional. Jamais nós vamos dizer que é só ajuda espiritual. O profissional está aí, preparado, atualizado para nos ajudar. Infelizmente, muitos, ao invés de buscar ajuda profissional ou espiritual, buscam a fuga nas drogas. Será que vale a pena nos anestesiar nas drogas? E quando passa o efeito? Será que não será muito mais gravoso? Então, o que nós sempre aconselhamos é que busque a sua religião, o seu templo, a sua casa. Nós buscamos a casa espírita através do passe, através das palavras, das palestras, através dos estudos, mas busque sim a terapia profissional, aquela pessoa que está ali preparada para te ajudar, porque quando nós estamos assim, muito deprimido, quando nós estamos numa angústia tão grande, sequer conseguimos chegar até essa pessoa e nós não conseguimos trabalhar. Medicamento é muito importante, mas com um rigoroso acompanhamento médico. Não podemos nos valer dos medicamentos sem esse acompanhamento. O mais correto mesmo, então, é a união das terapias, profissional e espiritual. Veja o que diz os mentores. Maior facilidade em auxiliar quando os medicamentos trazem esse certo conforto. Às vezes, a pessoa está num desequilíbrio tão grande, que os mentores espirituais querem chegar próximo e auxiliar, mas não consegue. Porque o espírito está num desequilíbrio tão grande, que ele não dá, a sua vibração está muito baixa, ele não consegue, então, receber esse auxílio. E assim, havendo uma melhora, o médico vai diminuindo as dosagens e o equilíbrio retorna. Então, sempre aconselhamos a juntar médico, psicólogo e as terapias e o tratamento espiritual também. Ok, gente? Nós ficamos muito felizes dessa oportunidade de estar aqui juntos, pela Messe de Amor aqui de Ponta Grossa. É a nossa primeira oportunidade de falar aqui pela casa. Eu sou Rosimere Gonçalves e me sinto assim muito agradecida por essa oportunidade. Nós falamos tanto em oração, né? E nós podemos ter a certeza de que Deus sabe aonde nos encontrar. Quando nós fazemos a nossa prece, estejamos aonde estejamos, Deus vai nos encontrar e vai nos auxiliar. E eu lembro sempre de uma frase que eu repito sempre, porque eu acho muito importante, é que nós somos únicos aos olhos de Deus. Nós somos únicos. Então não podemos de forma nenhuma esquecer em nossos pensamentos da existência de Deus, o nosso Criador. E quando nós falamos que somos únicos aos olhos de Deus e que Deus nos enxerga onde quer que nós estejamos, o Salmo 139 de Davi é maravilhoso. E ele diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas. Davi se espantou quando entendeu que Deus sabia onde ele estava e disse: Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabes, quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um dos irmãozinhos que estão aqui conosco. Deixe a sua mensagem e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e que a paz esteja com todos.